A derrota de ontem, pela forma como aconteceu, ela deixa uma marca, ela deixa ali uma cicatriz. E eu espero que deixe mesmo, para que esse grupo possa se lembrar do que aconteceu nesse jogo contra o Vasco. Mas ela liga também alguns sinais de alerta, que alguns eu já até falei no vídeo anterior, mas ela me trouxe algumas lembranças de análises que foram feitas por colegas que acompanharam o trabalho do Zubeldia no São Paulo e classificaram algumas coisas como um padrão do treinador. Por exemplo, não gostar de utilizar a base ou não fazer questão nenhuma da base. Não foi a gente que está dizendo, não foram eles que disseram. O próprio Zubeldia falou sobre isso. Eu lembro de uma análise do... vi também uma outra análise falando sobre um excesso de conservadorismo para tomar algumas decisões. E lembro de uma fala do Rica Perrone falando que o Zubeldia ainda não era um treinador de time grande, porque muitas vezes ele pensava o jogo como um técnico de time pequeno. Porque até então, convenhamos assim, o Zubeldia tinha treinado, tem um ou outro que não, ok, o Cerro não é pequeno, a LDU no Equador, mas no cenário geral, enfim, mas não tem como comparar com São Paulo, não tem como comparar com o Fluminense. Essa que é a realidade. E ele disse que algumas decisões do Zubeldia iriam irritar bastante a gente, porque ele seria extremamente cauteloso, para não falar medroso, em muitas partidas, com receio de perder o resultado. E isso está começando a me preocupar, porque essa postura ela incomoda demais. Eu tenho uma sensação muito forte. Eu acho que todo mundo, que o Fluminense deveria ter conquistado aquele título carioca. E se fizesse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de coragem, teria conquistado. O Fluminense estava melhor e tinha que ter chegado naquela final de Copa do Brasil, mas faltou mais ousadia, faltou coragem, faltou postura. Aliás, mas tudo se resume a isso. Não tem análise do que aconteceu no jogo. É claro que tem. É claro que tem análise. É claro que tem questões técnicas, quando você tem chance e desperdiça. É claro que tem questões táticas, quando você dá campo para o adversário e não consegue marcar uma bola aérea. Quando o adversário te empurra e você não tem reação. É claro. Você vai sendo encurralado e não demonstra reação, incapacidade. É claro que tem aspectos técnicos e táticos e não é só uma questão de o time é medroso, o treinador é paneleiro, Mas é óbvio que o aspecto emocional em jogos como esse tem um peso determinante. A mentalidade faz muita diferença. Isso é inegável. Fez diferença nos grandes títulos que o Fluminense conquistou. Tem mérito técnico, tem mérito tático, mas tem muito isso aqui também. Ontem, faltou mais uma vez um líder ali, um cara para segurar o rojão, um cara para acordar o time, para chamar a responsabilidade. Tá faltando esse cara dentro de campo. Então são muitas questões ainda que precisam ser resolvidas. Mas me atendo aqui ao Zubeldia, porque eu estou falando dele, porque ele tem tomado algumas decisões que fico com a sensação que são decisões conservadoras para se proteger ou para fazer uma gestão de elenco que não pode estar acima do que é melhor para o time. Por que eu estou falando isso? O Arana entra no último jogo, fez um grande jogo? Não fez. Mas o cara não conseguiu ter uma sequência, de fato, ainda. Para mostrar, eu vou te dar 3, 4 jogos aí para você jogar e ver o que acontece. Não teve. O cara entrou, fez um golaço, decidiu um jogo. No próximo jogo, na próxima partida que ele ganha de presente, é o banco pro René. Ontem a gente viu a atuação do René. Contratam um zagueiro de 4 ou 5 milhões de dólares. Um zagueiro canhoto. Machuca o zagueiro canhoto. E o que o Zubeldia faz? Pega o zagueiro destro e coloca a jogar torto do outro lado. Para não ter que estrear o cara com a desculpa de que não está entrosado, não é isso, não é aquilo. A gente vai preparar para quando estrear for bem. E os gols de ontem? É a zaga entrosada. O Midjan ali faria pior.
pior do que aquilo ali, acho difícil. Poderia acontecer a mesma coisa? Claro que poderia. Mas para mim tem uma lógica. É um medo, é um receio, é uma dificuldade para colocar os caras para jogar. Ontem sai o Martinelli, que é um primeiro volante, é o primeiro volante. O Hércules já foi também primeiro volante. O Fluminense estava no jogo. O Fluminense ainda precisava jogar. E aí entra Otávio. Jogador que perdeu o pênalti recentemente, jogador que está desgastado com o torcedor, né, que não tem moral nenhuma com a torcida no momento. E que entrou, o que o Otávio fez? Perdido em campo. E tinha um outro reforço que foi contratado para essas situações. E aí não joga. Olha quanto tempo o Savarino demorou para entrar no time de fato. Olha o jogador que é o Savarino. O Savarino entrou com mais de 30 minutos do segundo tempo na partida contra o Flamengo. Então são detalhes e situações que começam nesse momento, ficarem um pouco mais explícitas. E isso dentro de um momento que ainda é positivo, de muitas vitórias, de uma pontuação alta ainda na tabela. Apesar da perda do título carioca, você imagina isso dentro de uma sequência negativa, dentro de uma crise. Qual vai ser a resposta que o Zubeldia vai dar? Ou ele vai ficar esperando para tomar as decisões que precisam ser tomadas em prol do time. O Fluminense, que entrou em campo ontem, ele levou simplesmente 16 dos 16 gols sofridos na temporada até aqui, 10 foram oriundos de bola parada e cruzamento. Isso dá mais de 60%. 5 a cada 8. Então, acho que fica muito evidente que a gente tem um problema. E ontem, mais uma vez, isso ficou explícito. Inclusive, se você olha o movimento do time nos gols, já é assustador. Aqui eu vou colocar o primeiro gol, tem que ir travando aqui, porque questão de direitos autorais, não dá para deixar rolando, mas é só para a gente ter uma ideia da movimentação. A bola vai ser levantada na área e, de novo, aqui só vou voltar um pouquinho, porque aqui vai ser, olha só, o cara que tá com a bola, todo mundo sabe, o Vasco vai chegar no final do jogo e vai meter a bola na área. Isso é evidente, é óbvio. E aí o cara que tá com a bola não sofre pressão. Não vem pressão no cuiabano. Ele vai bater na bola. Reparem, olha para a área agora. E reparem ali. O Ignacio tá marcando, acho que é o Rojas que vai entrar ali no primeiro pau. O James está com outro jogador do Vasco entrando por ali, no meio. O René tá com 2 jogadores. Tá? Porque do outro lado tem um jogador do Fluminense que eu não tô, acho que é o Serna, que tá marcando o lateral que tá entrando do outro lado. Então tem um jogador do Vasco sobrando. Já tá errado. O que o Otávio tá fazendo ali? Nada. Tá marcando ninguém. Tá no meio do caminho. A bola vai, o Cuiabano levanta, e aí o Ignacio tá ali, o James tá acompanhando o cara que tá dele, e o René, em vez de colar logo no Spinelli, repare, o James ficou marcado no lance, porque ele sobe na bola, catando borboleta, não acha nada, e ele fica ridículo no lance. Mas tinha um cara com ele. O cara que tá, em tese, ele tá marcando, não cabeceia a bola, porque se a bola vai ali, provavelmente ele teria tirado. Então, ele tá com o corpo virado pro outro lado, ele tem que virar o corpo para tentar alcançar a bola, e aí o Spinelli, que tá ali, só esperando a bola chegar, ele não acha nada, e tá ali o René no meio do caminho. Não fazendo uma coisa, não fazendo outra, e a marcação já estava errada desde o início da jogada, né? E aí ele vai ali e completa pro gol. Esse é o primeiro gol. O segundo gol, olha só, cruzamento vai sair, vou voltar aqui um pouquinho, porque você vai ver que vai acontecer a mesma coisa, ó. O jogador do Vasco tá ali com a bola, vai cruzar, e olha a pressão que o Guga faz. Comovente, né? Deixa o cara cruzar. Sabendo que o Vasco vai meter a bola na área. O que eles falam? Deixa o cara cruzar. Beleza, mais um cruzamento. Olha onde o Otávio tá. Onde ele tava naquela jogada, onde ele tava agora. Tá aqui. Tá aqui. E aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Fluminense na área.
contra 2, 4, 6 do Vasco. Quando o Rojas bate na bola, os jogadores do Vasco automaticamente vão atacar, vão em cima dela. E aí, reparem, Castillo, gigante, está aqui na área, todos, o René é alto, mais os 2 zagueiros que são altos, todo mundo na área. A bola vai e ninguém consegue subir mais alto que o Thiago Mendes para tirar essa bola. Aí, meus amigos, fica realmente muito complicado. Parecia que isso tinha sido resolvido, tinha melhorado, os gols tinham diminuído, e aí perde o jogo dessa forma. Para além, então, já que é para falar de tática, de técnica, esse é um problema gravíssimo que não foi corrigido. Aí se contrata um zagueiro que poderia entrar num time, ele vira terceira opção, se paga milhões. Não só por isso, o que mais me irrita é que todos sabiam que o Renato colocou o Spinelli, colocou o Brenner, todos sabiam que o Vasco ia encher de bola aérea na reta final do jogo. E não só a marcação na área estava totalmente errada, como quem estava com a bola não sofria pressão. De jogadores que acabaram de entrar, Castillo, do Guga, pagam para ver. E aí acontece o que aconteceu. Então são decisões, são algumas questões que realmente elas impactam e elas ameaçam para um time que quer falar em título, para um time que quer buscar coisas grandes, time campeão, time que realmente vai bater de frente com os principais, não pode levar gols assim com tanta frequência, não pode se comportar em momentos decisivos, importantes, da forma como o Fluminense vem se comportando desde a eliminação na Copa Sul-Americana para o Lanús. E na entrevista coletiva, o Zubeldia foi perguntado sobre Santi Moreno. Santi Moreno, lembra dele? O Santi Moreno. 5 milhões de dólares. Santi Moreno. O Zubeldia falou dele, explicou que ele recebeu uma proposta da MLS, está de saída do clube e por isso não concentrou e nem foi para o jogo. Olha aí o que disse o Zubeldia. Santi Moreno está teniendo una propuesta del exterior. Entonces, esta semana él no concentró porque existe esa posibilidad concreta de un equipo de la MLS. Entonces, hasta que no resuelva esa situación, él no está citado, ¿viste? Então o Santi Moreno aparentemente vai realmente deixar o Fluminense e já vai tarde, né? Agora resta saber por quanto. Vão pagar ou vai de graça? Ou vão pagar, vão devolver o dinheiro que o Fluminense pagou por esse jogador? Fraquíssimo. Pelo menos se mostrou fraquíssimo aqui, né? Isso que eu tô curioso para saber a partir de agora. Mas não vai fazer falta, absolutamente falta nenhuma. E agora também, como todo mundo sabe, não tem mais a posição. Até o dia 27 até tem dos jogadores que disputaram o Campeonato Estadual, mas duvido que a diretoria do Fluminense vai no mercado para contratar mais alguém. Então o próprio, saindo da própria boca aí do Zubeldia, o Santi Moreno vai deixar o Fluminense nos próximos dias, ao que tudo indica. É isso, hoje ainda tem sorteio da Copa Libertadores. Que clima para esse sorteio, inacreditável. Era para a gente estar comemorando essa vitória, já na expectativa, pelo grupo do Fluminense. Enfim, é isso. Mas é claro que você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa. No Jornada também faremos live. Tem o giro de jornada hoje às 7 da noite, normalmente. Depois às 7h40, 7h45, a gente abre a live para acompanhar o sorteio da Copa Libertadores. E, portanto, vamos conhecer os primeiros adversários do Fluminense na primeira fase da competição. Beleza, pessoal? Se você puder aí também deixar seu like, seu comentário, se inscrever por aqui. Conto sempre com a ajuda de vocês. Tamo junto, valeu!